Olá, meus amigos! Nós hoje estamos num podcast muito especial. Estamos trazendo novidade para Santarém. É algo que vai mudar o cenário da saúde aqui. Então, nós vamos falar sobre algo importantíssimo. Porque, afinal de contas, saúde não tem preço, mas tem custo, né? Então, a gente precisa saber quem é que vai nos ajudar a custear os avanços tecnológicos que nós precisamos tanto na saúde. Seja na aquisição de um equipamento, seja em dar condição ao seu paciente fazer o seu tratamento através de crédito. Então, a gente vai trazer muitas novidades para vocês, que eu tenho certeza que você aí que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento vai vibrar com tanta novidade que nós vamos apresentar agora. E para falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que é um assunto maravilhoso, que vai transformar a sua vida, nós vamos falar aqui com representantes da Unicred do Vale. A Unicred do Vale é uma cooperativa de crédito que foi idealizada e construída em Blumenau. Olha que coisa interessante. 32 médicos se uniram e idealizaram. Olha que visão maravilhosa. E é uma cooperativa que abriu aqui mesmo, aqui em Santarém, um escritório que tem uma missão extremamente importante, que é a jornada financeira do seu cooperado. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, né, o Dr. Valmori, que é o presidente da Unicred do Vale, que vai nos falar um pouco sobre essa história. Também o gerente de Belém, da agência de Belém, o Bruno Lameira, e a Rosilene Pavão Vieira, que é a nossa gerente do escritório daqui de Santarém. A Unicred, senhores, olha que coisa interessante. Ela não é uma cooperativa de crédito que começou ontem. Ela tem, pasme vocês, ela tem 32 anos. Olha que coisa, olha que história. E ela tem uma marca de 18 mil cooperados. Olha quanta gente, né, apostando, acreditando nesse projeto. Isso é fantástico. E ela não está somente em Santa Catarina, tá? Ela nasceu em Blumenau e ela hoje está em mais 3 outros estados, que é Paraná, Pará e Amazonas. E nós temos aqui, né, a oportunidade de estar com ela aqui na nossa cidade, em Santarém. Então, eu queria passar para vocês que não são apenas 32 mil associados, uma vez que a Unicred do Vale ela faz parte do maior sistema cooperativo de crédito do Brasil, que é o sistema de crédito da Unimed, com mais de 300 mil cooperados. Olha que história de peso que nos fortalece e nos deixa crente que isso vai mudar a nossa vida, seja como médico, seja como qualquer profissional da área de saúde e também para você, que é cliente, uma vez que ela é uma cooperativa que não é exclusivamente para a área de saúde. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou convidar o Dr. Valmori para contar um pouco dessa história maravilhosa dessa cooperativa. Olha, eu gostaria de começar te agradecendo pela oportunidade de a gente ter um momento de conseguir trazer aos colegas da área da saúde de Santarém a mensagem da nossa cooperativa. E a história, Epifânio, se resume muito simples. Cooperativa ela começa com necessidade. A história do cooperativismo começa em Rochdale, na Inglaterra, com os tecelões. E de lá essa mensagem do cooperativismo veio para o mundo. Nós tivemos o cooperativismo de trabalho, hoje conhecido nacionalmente, que são as Unimeds, e nesse meio tempo, junto com as Unimeds, as Unicreds, o médico, vamos dizer assim, começou a sentir que ele tinha necessidade de mudar um pouco a sua situação financeira. Bancos cobrando muito, não participando do resultado, e um médico do Rio Grande do Sul viu a oportunidade de fazer cooperativas de crédito Unicred. Inicialmente somente para médicos, depois vimos que não teria sustentabilidade ficar com essa exclusividade e partimos então para a livre adesão. Hoje, qualquer pessoa pode se cooperar na Unicred, mas o nosso DNA é a área da saúde. Por quê? Porque nós nos especializamos em produtos e serviços voltados para a área de saúde. Nós queremos, portanto, fazer parte
da carreira do profissional da área da saúde, desde quando ele está na faculdade até quando ele opta por parar de trabalhar. Então, nós queremos estar presente nessa carreira do cooperado. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que uma cooperativa ela tem que agir em parceria com a comunidade. Ou seja, quando eu estou atuando aqui em Santarém, eu também quero trazer benefícios para a cidade, eu quero me inserir na comunidade. Eu não quero vir aqui somente para fazer negócio. Eu quero me inserir nos problemas e na resolução dos problemas da comunidade. Eu quero ser olhado como um participante da comunidade de Santarém. Então, essa é a mensagem assim, básica do que é uma cooperativa de crédito. Olha que coisa interessante. Você vê através da fala do presidente, Dr. Valmori, que a Unicred ela é muito mais que um banco. A gente está acostumado a trabalhar com bancos e ver taxas altíssimas e não ver o retorno. Ele acabou de colocar aí que nós somos cooperados. Só para vocês terem uma ideia, você como cooperado, você é dono também. E isso significa dizer que você participa dos lucros. Então, olha que coisa interessante. Você tem taxas menores, você tem acessibilidade e você tem retorno financeiro. Eu diria assim, uma linguagem mais moderna, o cashback. Né? Você vai ter o cashback daquilo que você faz, daquilo que você contrata. E isso é muito motivante. Imaginando num mercado tão competitivo quanto é o mercado financeiro, eu queria saber do senhor como foi essa decisão estratégica de vir para Santarém. Eu sei que Belém, né, o Bruno está aqui, vai falar já com a gente, é uma cidade capital, uma cidade maior, mas por que essa visão de Santarém, doutor Valmori? Bom, deixa eu começar primeiro como é que foi a nossa expansão. A nossa Unicred em Blumenau é a cidade hoje que tem o maior índice da população filiado em cooperativas. Então, Blumenau tem 380 mil habitantes, tem 300 mil habitantes filiados a alguma cooperativa. Olha que beleza! Ou seja, era difícil a gente continuar crescendo no nosso segmento. Então, a Unicred possibilitou que a gente pudesse se expandir. E a nossa singular coube, primeiramente, o Paraná, na região de Maringá e Londrina. Inauguramos em Maringá em plena pandemia, em 2020, uma inauguração com drones, não podia ninguém entrar na agência. No ano seguinte, inauguramos em Londrina. Aí já podemos estar presente na inauguração. E, em seguida, a possibilidade de vir para o norte do país. E a nossa singular coube a escolha de Belém e Manaus. Santarém entra nessa história na pessoa do Dr. Alberto. Dr. Alberto Olentino, presidente da Unimed, nos mostrou o projeto da construção do Hospital Unimed. E nós vimos e nos encantamos com o projeto, porque entendemos e fomos conhecer o projeto dele, que vai mudar o cenário de saúde de Santarém. Os serviços que ali estão colocando vão mudar o cenário. E, vamos dizer assim, eu pude conseguir ver, porque eu sempre trabalhei em hospital emendado, hospitais antigos que fazem uma emenda aqui, uma emenda lá, e pela primeira vez eu vi um hospital sair da estaca e vi que projeto, que beleza que isso é, que diferente que é um hospital trabalhar. Então, não só para quem vai usar o hospital, mas o profissional da área da saúde que vai trabalhar lá será um privilégio muito grande. E precisava de um financiamento. Então, nós fomos instados a participar desse financiamento do hospital, fizemos um consórcio, várias outras singulares, capitaneado pela Unicred Vale, e aportamos dinheiro nessa obra, e viemos aqui ver a obra que está próximo de inaugurar já o seu centro cirúrgico e UTI, e continuamos encantados, Epifânio, com a obra que está se fazendo aqui. Então, o que nos trouxe aqui foi exatamente o Hospital da Unimed. E aí, por consequência, também a área da saúde, que é exuberante em Santarém. E podíamos também trazer essa mensagem do cooperativismo também em Santarém. E aqui fizemos, então, uma sala de negócios, que depois a Rose vai te dar mais detalhes dessa sala, muito bem instalada, com uma vista para o Rio Tapajós maravilhosa, entende? Que encanta para quem vem de fora esse rio
maravilhoso aqui que banha Santarém. Ontem, por sinal, fui batizado no Rio Tapajós e vai ficar para o resto da vida esse batismo naquela água morninha, deliciosa. Tá? Então, a vinda nossa aqui deve-se basicamente à Unimed através do contato do Bruno Lameira aqui, que fez esses entendimentos iniciais. Sem dúvida, o Hospital da Unimed, eu acredito, doutor Valmani, que vai ser o divisor de água nessa região. Não só na cidade de Santarém, mas de toda uma região. Nós atendemos aqui uma população estimada em mais de 1,5 milhão de habitantes. Pessoas que consomem serviços de saúde, além de outros serviços também na cidade de Santarém, que é a maior cidade da região. Hoje nós somos aproximadamente 330 mil habitantes e uma cidade em pleno desenvolvimento. Recentemente, o governo do estado abriu uma localização privilegiada de um centro, onde vai ser o Centro Industrial de Santarém. Então, se a gente olhar de uma forma panorâmica a cidade de Santarém, nós vemos, inclusive, que existe muito mais chance de um industrial implantar sua indústria aqui do que muitas vezes em Manaus, porque a gente está muito mais perto do Atlântico, num transporte marítimo, que é, sem dúvida nenhuma, muito mais econômico do que o ferroviário, que tem que se construir ferrovia, ou o rodoviário, por questões óbvias. Então, Santarém é, sim, uma cidade que tem, na sua veia, a possibilidade de ser uma das maiores cidades da região norte do país. E eu fico muito feliz em saber que nós podemos contar com a Unicred aqui, porque a Unicred do Vale ela vai certamente colocar dentro da sua expertise ações que vai mudar o cenário dos nossos cooperados e da própria população. O senhor falou aí a respeito da questão de não ser somente a veia de vocês, eu sei que é a veia de saúde, né? Porque o foco de vocês, né, é o foco dos profissionais da área de saúde. Mas eu queria falar um pouco aqui com o Bruno, extensivo a que profissionais de saúde? Porque quando a gente fala profissional de saúde, a pessoa sempre remete ao médico, mas é o médico. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os profissionais de saúde e, a partir daí, a gente vê quais são os outros profissionais que não são profissionais da saúde que teriam essa possibilidade de se cooperar. Doutor Epifânio, bom dia, obrigado pela oportunidade, poder falar do nosso propósito, do nosso trabalho, que é propagar a área da saúde no norte do país. Bem, alusivo à sua pergunta, a Unicred ela trabalha, obviamente, com médicos, mas estende-se a toda a estrutura da saúde que se estende a odontólogos, a fisioterapeutas, a psicólogos. Então, assim, a gama do bioma da saúde, ele todo é atendido pela Unicred, sem distinção. Então, inclui os farmacêuticos e farmacêuticos, biomédicos. Os biomédicos. Sim. E a população em geral, ela teria também acesso Sim. em outras áreas, engenheiros, advogados? É interessante reforçarmos que a Unicred ela é uma instituição financeira cooperativa alta renda. Então, assim, todo mundo que se encaixe saúde, alta renda ou de outros segmentos estarão aptos a serem atendidos pela cooperativa. Perfeito. Agora, eu queria, Bruno, que você me desse uma informação, principalmente para os nossos seguidores, qual é a diferença de uma cooperativa de crédito e um banco comercial? Vamos lá. A diferença ela começa primeiro na estrutura da propriedade e se estende também da forma como eles operam. Tá? Os bancos, eles visam lucro. Os bancos eles precisam repassar os lucros para os acionistas, sejam eles pessoas físicas ou empresas. A cooperativa ela não tem fim lucrativo. Então, nós temos que prestar serviços aos associados. Outra diferença é que no banco você tem uma nomenclatura. No banco você é cliente. Na cooperativa você é associado ou cooperado. Então, voltando a falar nessa forma como opera, o banco visando o lucro, ele tem que maximizar isso o tempo todo.
O propósito da cooperativa é prestar serviços com valores justos para os nossos usuários. Isso é o que nos difere. Obviamente que a cooperativa também, tendo os seus lucros, que chamamos de sobras, elas são rateadas entre todos os associados. E é isso que o Dr. Valmori falou. É o compromisso da cooperativa em prestar, em devolver as sobras para os usuários, de forma que eles usem isso na cidade. Perfeito. Ou seja, utilizando, efetuando compras, pagando seus impostos. Isso retorna, que é a obrigação social da cooperativa. E só fazendo um adendo ao que o Bruno comentou, como a gente conhece bem a cascata da saúde, nós temos muito mais facilidades em atuar para o médico. Vou dar um exemplo muito prático que aconteceu na minha família. Minha filha, em São Paulo, queria comprar uma casa, o marido dela tinha conta num banco comercial, operava lá como pessoa jurídica. O crédito foi negado. E não, onde ele conseguiu? Na Unicred. Por quê? Porque a Unicred conhece a cascata e como é o recebimento do médico. Sim. Ou seja, se você trabalha como uma pessoa jurídica, nós entendemos isso. E isso vai ser uma garantia aceita por nós, o que não é aceito no sistema bancário. E queria dizer o seguinte, no exercício de 2024, nós distribuímos 13 milhões de reais para os cooperados, certo? E nós fazemos também o que a gente chama de um balanço social. Nós pegamos as tarifas do sistema bancário que você paga, as taxas que você paga no empréstimo, as taxas que você recebe na sua aplicação e comparamos com a da Unicred. Distribuímos aí de lucro indireto 35 milhões para os nossos cooperados. Poxa. Ou seja, são números expressivos. Ou seja, esse dinheiro onde é que fica? Na comunidade onde você atua. Ou seja, essa sobra aqui vai ser gasta em Santarém. Vai ser aplicada aqui em Santarém. Não é? Sem contar o que a gente fomenta de negócio. Quanta gente quis construir uma clínica, ampliar sua clínica, seu hospital, e ele conseguiu isso aonde? Na nossa cooperativa. Isso é muito importante salientar. Eu queria aproveitar essa oportunidade, essa deixa aí, para o senhor, doutor Valber, ou para o Bruno, me falar quais são esses serviços que a cooperativa presta. Né? O senhor já mencionou alguns, a questão de linha de crédito e tal, mas vocês gostariam de destacar mais alguns serviços que seria interessante para que os nossos seguidores pudessem ter uma ideia do que é que vocês fazem? O que torna a Unicred diferente não é só a questão das linhas de crédito personalizadas para a área da saúde. Nós temos um programa de educação financeira que foi desenvolvido pela Unicred do Brasil, chamada unicred.edu. Temos o programa para jovens universitários que estão cursando medicina, outros cursos da saúde, tanto para os profissionais formados. Porque a Unicred entendeu que não existe na formação acadêmica e nem na formação de nível médio fundamental uma grade que oriente esse jovem a como se preparar para a vida financeira, como se preparar para a aposentadoria. Então, a Unicred desenvolveu esse programa totalmente gratuito e que orienta e ajuda demais os nossos cooperados. Olha que coisa boa, eu fico muito feliz, porque o que a gente até observa, apesar dessa proliferação absurda de faculdade de medicina, né, doutor Valmori, é que as nossas grades curriculares, elas não tratam em nenhum momento sobre educação financeira e nem planejamento estratégico para esse futuro médico que vai ser inserido na sociedade, que certamente muito mais competitiva do que quando nós começamos. Então, eu acho que essa visão muda totalmente o cenário de você. Você aí, especialmente você da área de saúde, que está no momento inicial da sua vida, que não sabe direito para que lado você vai. Olha aí uma oportunidade de você fazer uma educação continuada dentro da área financeira e poder planejar a sua vida de uma forma serena e, mais do que isso, com pessoas competentes e experientes. Olha o que a gente falou no início, são 32 anos de fundação. Por quanta coisa essa cooperativa passou para chegar ao ponto que ela chegou. E olha a oportunidade que nós estamos tendo de ter ela aqui na nossa cidade, Santarém. Olha que coisa bacana. Eu queria aproveitar a oportunidade de falar um pouco aqui com a Rose, né, Rose? E saber de você
Eu quero abrir uma conta na cooperativa. O que é que eu faço? Onde é que fica? Como é que funciona essa interação entre o cliente, vamos dizer, cooperado. Vamos tirar essa palavra cliente. Perfeito. Cooperado. Olha, cooperado. Né? Você é dono também. Dr. Valmer acabou de dizer o quanto ele dividiu, direta e indiretamente, né, das sobras, seja diminuindo, né, os juros em cima do crédito e também rateando essa sobra. Então, como é que eu faço essa abertura? Onde é que fica? Gostaria que você se apresentasse, porque, afinal de contas, você que vai ficar aqui com a gente. Exatamente. Né? É a cara da Unicred. É a cara da Unicred. Então, Rose, se apresente aí para os nossos seguidores. Bom, vamos falar um pouquinho. Primeiramente, me chamo Rosilene. Já estou aqui em Santarém há muitos anos. Não sou nativa, como o pessoal normalmente diz, mas de coração a gente pode dizer que a gente é um paraense, porque a gente levanta essa bandeira com muito louvor e com muito amor. O nosso escritório ele fica situado lá na São Sebastião com a Dom Amando, tá? Lá no Edifício Cristal, sala 102. Mas para os nossos cooperados abrirem a conta, às vezes não se faz necessário ele fazer uma visita para nós. É lógico que a gente gosta de recebê-los e atendê-los com a melhor qualidade possível, mas a gente disponibiliza para os nossos cooperados e para as indicações um link para abertura de conta, facilitando dessa forma, porque a gente tem um banco hoje digitalizado, que traz todas as comodidades que qualquer plataforma hoje trabalha, trazendo a melhor maneira de você se autoatender e tendo a qualidade e o atendimento premium que a Unicred Vale oferece aos cooperados. Olha que bacana. Então, você pode ir lá com a Rose, tomar um cafezinho, bater um papo, saber das novidades, mas você pode, dentro do seu escritório, da sua casa, da sua empresa, da sua clínica, fazer a abertura de conta e poder fazer a gestão da sua conta. Isso é uma coisa muito bacana, por quê? Porque você tem um banco cooperado, no qual você é dono, ou seja, você não é cliente, você é um cooperado, e você pode ter acesso a uma plataforma extremamente atualizada e segura. Olha que bacana, muito bom isso. Inclusive, falando sobre isso, hoje nós temos a primeira DTVM do Brasil, que é da área cooperativista. Né? Nós trabalhamos hoje com a ZIM para a área de investimentos. Nós temos hoje a Previdência da Unicred, que tem a menor taxa hoje para se trabalhar, e é uma previdência fechada. Fechada no que a gente diz no intuito de resguardar os valores aplicados do cooperado, porque ele não vai ter problema. Isso tudo a gente tem que pensar na melhor forma de esse nosso cooperado administrar tudo aquilo que ele tem com ele. Então, hoje, não tem viés comercial. Todas as indicações que nós trabalhamos dentro da ZIM, que é a nossa DTVM, a gente não tem essa questão de ter que ofertar aquilo que vai trazer maior benefício para quem está trabalhando o produto com o nosso cooperado. Então, a gente vai dar uma orientação financeira, a gente tem assessores de qualidade para atendê-los. Aqui, a gente tem alguém que também nos atende para trabalhar todas as questões de investimento que o cooperado possa vir a ter. A gente tem também como atender clínicas, laboratórios, além dos hospitais, qualquer área que seja voltada para a área de saúde, a gente atua fortemente com campanhas, com atuação com taxas. A gente está vindo com algumas campanhas muito bacanas agora. A cooperativa completou 32 anos nesse mês de maio, então a gente trouxe para os cooperados e para os novos cooperados que estão aqui nos assistindo e que têm interesse de participar conosco, taxas específicas como financiamento de carro a partir de 1,49. A gente tem uma campanha que está veiculando agora, que vai continuar veiculando, que é taxas para a área estética. Você, cooperada, que quer manter a sua beleza em dia, quer dar um up, a gente tem uma taxa específica veiculando. Vem participar, vem junto com a gente ter a realização do seu sonho com
uma forma mais fácil de você conseguir concretizá-lo. A gente está disponível para tirar todas as dúvidas. A gente tem um WhatsApp oficial, o Enterprise, que também a gente vai estar disponibilizando para vocês conversarem conosco. E qualquer coisa que precisar, Dr. Epifânio já é nosso cooperado, ele sabe também como funciona, ele já nos visitou, a gente já formou essa parceria, ele já entendeu como é que é a dinâmica de atendimento, a gente está sempre muito disponível para atendê-los da melhor forma possível. Perfeito, Rose. Sou mesmo e fiquei muito feliz, porque a gente percebe, como ela acabou de dizer, que o foco da cooperativa é trazer resultados para quem é cooperado. Quando ela colocou aqui, ela disse exatamente o seguinte: você vai lá na carteira do gerente e vai fazer algum tipo de investimento, às vezes ele te aponta lá um investimento porque ele está ganhando sobre aquele investimento. E aquele investimento não necessariamente é o melhor para você. Perfeito. Mas através da Azim, dessa parceria que eles fizeram, o foco não é o ganho maior para a instituição, já que ela foi dita aqui para o Bruno que não tem fim lucrativo, mas é o retorno, é o cashback que você vai ter, seja de forma direta, com rateio, ou de forma indireta, com a diminuição das taxas em caso de você querer crédito. Então isso é muito bacana, isso é algo que com certeza vai mudar a realidade de nós que atuamos na área de saúde. Por isso, Rose, eu fiquei muito feliz mesmo, viu? Eu fiquei muito feliz porque eu estou pensando em fazer algumas mudanças na nossa clínica e vi aí uma oportunidade de fazer de uma forma suave, sem ter que, desprender um valor e ter taxas muito mais compatíveis. Então, fico muito feliz mesmo. Inclusive, dentro do que você está falando, a gente tem a comodidade de ir até o nosso cooperado para atendê-lo, porque muitas vezes a gente entende que, principalmente a área médica, por um trabalho extensivo que tem que fazer, horários bem complicados, é muito mais fácil nos receber no local de trabalho. Então, a gente é uma instituição financeira que vai até o cooperado para solucionar aquilo que naquele momento ele precisa. E dentro da área médica, a operação que nós fizemos com a Unimed, por exemplo, é uma operação que foi criada especificamente para poder atender uma demanda da nossa região, porque a gente tem, dentro das regras do Bacen, alguns entraves. Então, a gente pensou para poder fazer com que isso se concretizasse, unimos forças com outras singulares para conseguir viabilizar a liberação do crédito para a operação. Então, quando a gente fala disso, a gente também fala que, se for uma necessidade específica da tua clínica, às vezes uma linha de crédito que a gente não tem, tudo é conversado com a nossa diretoria, com a nossa área de análise de crédito, para que venha poder atender a demanda de forma a ficar sustentável e de forma a você ficar satisfeito e poder fazer com que na nossa cidade esse seu serviço venha a trabalhar e trazer benefícios para muito mais pessoas. Olha que coisa bacana. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece algum banco que faz isso? Você conhece? Eu não conheço. Eu acho até que nem existia isso antes de conhecer a Unicred. Então, pense nisso. Eu acho que essas informações vão mudar a sua vida e, consequentemente, a vida dos seus pacientes. Porque a partir do momento que você oferece os melhores serviços, com certeza os maiores vitoriosos com essa sua conquista vão ser os seus pacientes. Pense nisso. Doutor Valmar, e diante de tudo isso que a gente acabou de ouvir, com tantas boas e maravilhosas novidades com a chegada de vocês, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque existe uma confusão, Unicred e Unimed. Me explique melhor, são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Para que os nossos seguidores possam entender que, apesar de vocês estarem juntos, mas vocês são pessoas diferentes, vamos dizer assim. Empresas diferentes. Olha, agradeço a oportunidade de a gente poder falar sobre isso e dizer o seguinte: ambas são cooperativas, nasceram da mesma forma, da necessidade da área da saúde. E a logomarca do cooperativismo é um pinheiro. Então, a Unimed tem, a Unicred tem também.
Os nomes são relativamente parecidos, mas são empresas completamente distintas. Nós temos dito que qualquer médico, qualquer profissional da área da saúde pode se cooperar na Unicred sem depender da Unimed, seja ele cooperado da Unimed ou não. É muito importante a gente dizer isso. A nossa cooperativa, nós temos todo um carinho e uma aproximação com as Unimed, sem dúvida. É um cliente especial, uma cooperativa forte e pujante, mas, para ser nosso cooperado, independe dessa associação. E queria, só para colocar aqui o que já foi falado, duas coisas me são muito caras, que é importante dizer aqui para os profissionais de Santarém. Uma das coisas que a gente construiu foi um plano de previdência para que o médico possa ter a sua aposentadoria digna, que é a Quanta Previdência, que é o Precaver, que é a melhor previdência privada do Brasil com a menor taxa de administração. E o plano de previdência é de longo prazo, você já deveria começar isso aos 20, 30 anos de idade, para aos 60 você usufruir. Vale a pena as pessoas daqui de Santarém conhecerem esse plano de previdência. E a outra questão que nós falamos é esse nosso projeto educacional. Eu me formei sem saber a diferença de uma pessoa física de uma pessoa jurídica, de um custo do consultório, daquela coisa de ter o meu consultório onde eu pudesse botar lá a minha fotografia da minha família, como aquilo fosse um orgulho, só que esse orgulho custa dinheiro. Eu poderia ter partilhado aquilo, poderia ter ganho muito mais, poderia ter deixado de gastar muita coisa e aquilo poderia ter vindo como renda para mim. Por quê? Porque eu desconhecia. Eu não tive a oportunidade de conhecer isso. Hoje a medicina mudou, só que essa informação não chega a todos. E nós, com esse projeto educacional, nós queremos que o médico novo não passe pelos mesmos erros que eu passei. Perfeito. Essa oportunidade é fantástica, porque a gente, como falou há pouco, na grade acadêmica, curricular, você não lida com nada disso. Você aprende fisiologia, patologia, mas você não aprende a fazer a gestão da sua atividade profissional. E como foi dito também aqui, o médico trabalha muito. E muitas vezes a gente não tem acesso a essa informação porque não tem tempo. Então, essa oportunidade que a Unicred oferece, principalmente para aqueles que estão começando, é fantástico. Sem falar nesse plano de previdência. Gente, eu sei que quando a gente tem 20 anos, 21 anos, a gente não pensa em ficar doente, a gente não pensa em envelhecer, a gente não sabe que lá quando a gente envelhece a gente gasta muito mais, a gente não pensa nada disso. Mas não é bem assim. E a Unicred está te oferecendo isso gratuitamente como cooperado para que você tenha acesso às informações e para que você tenha uma previdência privada, que é ela que vai pagar lá as suas contitas e seus boletitos lá no final. Então, fica atento a isso. Epifânio, pensando ainda nessa cadeia da saúde do estudante que está cursando medicina, principalmente nesse crescimento de faculdades particulares, a Unicred tem uma linha específica para financiar o curso de medicina. Olha que bacana. Fazendo a parcela do curso se encaixar melhor no orçamento familiar. Perfeito. Ao final do curso, quando o aluno deseja fazer a residência, ele está estudando, ele não tem uma renda aderente, a gente consegue também liberar um crédito de R$100 mil para ele comprar o primeiro veículo dele. Olha que bacana. E também para os médicos que querem adentrar na Unimed e comprar sua cota, que não tem o recurso, nós também temos uma linha para financiar a entrada dele na Unimed. Então, assim, são várias soluções que nós temos. Basta vocês procurarem a gente, procurem a Rose, procurem a nossa sala, procurem a Luciane, que a gente vai dar maiores explicações. Isso é para você. O que você está esperando para se tornar cooperado? Me diz aí. Eu já me tornei. O que você está esperando? Qual é o banco que você conhece que tem essa preocupação com o seu desenvolvimento profissional? Que te aponta, que te facilita, que te financia. Você conhece algum? Eu não conheço. Aliás, conheço sim. A Unicred do Vale. Ela pode mudar a sua vida. Então, eu fico muito feliz. Esse podcast foi um podcast especial, porque quando a gente viu tanta coisa boa, a gente disse, não, a gente precisa passar isso para a comunidade.
para a comunidade médica, para a comunidade da área de saúde, fisioterapeuta, psicólogo, odontólogo, farmacêutico, biomédico, Oftalmo, nefrologista. todos vocês aí. Então, assim, essa oportunidade, gente, na minha opinião, é imperdível. Nos dias de hoje, com essas taxas absurdas que a gente enfrenta nos bancos, com informações que, na realidade, só visam o lucro unilateral, lógico, todo mundo tem que ter lucro, mas unilateral, somente das instituições financeiras, não. É um cashback. É algo que você não pode perder. Eu fico muito feliz, a gente, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu acho que foi um bate-papo muito bacana. E eu queria fazer uma pergunta aqui aos nossos convidados, para que cada um de vocês deixasse uma mensagem, olhando para as câmeras, para os nossos futuros cooperados. Cliente não, hein? Cooperados. Eu gostaria de começar pela Rose, depois o Bruno, e encerrar com o nosso presidente, o Dr. Valmori. Rose, o que é que você falaria ali para os nossos seguidores? Bom, a gente está de portas abertas, aguardando vocês para uma visita lá na nossa sala, no Edifício Cristal, e venha participar da cooperativa, do cooperativismo e daquilo que vai trazer retorno para vocês. Estamos de porta aberta lhe aguardando. Perfeito. Bruno. Prezados futuros cooperados, eu vou utilizar a frase que eu aprendi com o meu colega Rafael Hatzmann. Venha degustar a Unicred. A gente não quer que você encerre o teu relacionamento na outra instituição, mas te propõe, te permita a degustar a cooperativa, que naturalmente você vai comparar a forma como você é atendida no mercado e você vai conhecer o valor da marca Premium. Perfeito. Dr. Valmori, é um prazer enorme ter o presidente aqui da Unicred do Vale. E eu gostaria de encerrar esse podcast com a sua fala, olhando ali para a câmera, para os nossos futuros cooperados. Olha, é uma satisfação muito grande estar em Santarém, ver essa cidade pujante, crescendo adoidado. Vamos ter agora 500 alunos de medicina por ano aqui. Imagina o que isso significa para toda a cadeia educacional da cidade. Não é? É de grande importância. E eu quero dizer o seguinte, a nossa Unicred tem 32 anos, tem uma governança extremamente forte, com regras de compliance bem definidos, certo? Com estatutos muito fortes, onde, por exemplo, eu só posso ser presidente 2 mandatos e ponto, temos que renovar, incentivamos a renovação, e o meu sonho, em que a gente tenha conselheiro de administração aqui da cidade. Esse é o desafio que eu faço a você, cooperado e futuro cooperado. Quem sabe você vai estar no nosso conselho de administração, trazendo as necessidades e a importância da sua cidade. Olha que maravilha! Você já pensou nisso? Você tem uma participação direta, sendo conselheiro, porque a gente sabe que cada cidade, cada região tem os seus detalhes. E nesses detalhes, as diferenças. E você vai ter essa oportunidade. Me diz mais uma vez, gente, qual é o banco de crédito que faz isso, que pensa nisso, que muda a realidade de uma região? Você conhece algum? Eu conheço. Unicred do Vale. Portanto, vá se cooperar o quanto antes. A Rose está aqui, ela está lá no Edifício Cristal te esperando, mas como ela disse anteriormente, ela pode ir até você. Perfeito. Você tem os aplicativos. Então, você que é ocupado, você que corre da sala para o corredor, que está em vários plantões, mas que você tem interesse, está aqui. A gente vai deixar aqui os telefones, né, os contatos, e você pode entrar em contato e solicitar essa visita. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas fico muito feliz de tê-los aqui nesse podcast tão importante, não só para os cooperados da área médica, né, que vão se tornar aí, com certeza, clientes de você. Clientes não, isso. Cooperados da Unicred do Vale.
Mas eu queria agradecer especialmente a você. A você. Você sabe que esse podcast é feito para você. É feito de uma forma carinhosa. É feito dentro de uma missão de transformar a sua vida. Então, continuamos nessa parceria e agradeço de coração o tempo que você destina para nos ouvir lá no rádio, no Spotify e também para nos assistir lá no YouTube e outras tantas plataformas que nós temos aí, Instagram, etc. Bom, eu gostaria de presentear aqui aos nossos convidados uma lembrança sincera, mas extremamente carinhosa do MedTalks. A Rose, aqui Muito obrigada. uma camiseta para você malhar. Quero ver você malhando aí, viu? Vou fazer propaganda disso aqui. Ó. Isso. Ao Bruno, tá? Obrigado, doutor Viu? Epifânio. Muito, eu que agradeço a grande oportunidade que você nos deu de estar aqui. Pela lembrança, E pela o honra. doutor Valmori, que nos deu a honra como presidente de estar aqui num momento tão especial. Obrigado pela sua presença. Obrigado também. Vamos fazer uso e vamos divulgar a marca. divulgar a Blumenau, marca. Perfeito. Vamos andar com a camiseta e uma caneca muito linda que vai fazer parte do nosso café. Obrigado, Parabéns pelo obrigado. trabalho, Epifânio. Sensacional. Parabéns Isso, pelo obrigado. podcast, Parabéns. parabéns pela condução. Tudo excelente. Então, eu queria agradecer a você. E também pedir a você, através das plataformas, vocês podem mandar suas mensagens, fazer suas perguntas, nós estaremos sempre respondendo a vocês de uma forma direta e objetiva. Porque, gente, a nossa missão, a missão do podcast MedTalks é servir a você.